eu separei uma citação para começar esse vídeo. Saber o que prefere, em vez de humildemente dizer amém ao que o mundo lhe impõe como preferência, é manter sua alma viva. Essa é uma citação retirada do 2º capítulo, que contempla a 2ª semana da recuperação criativa aqui, ó, do Caminho do Artista, o livro da Julia Cameron, mas essa frase não é dela. Essa frase é uma citação de Robert Louis Stevenson, o autor da Ilha do Tesouro e do Médico e o Monstro. Eu achei bastante interessante essa citação para começar esse vídeo sobre a 2ª semana, que trata da recuperação do senso de identidade nesse programa de busca e reencontro da criatividade. Para você que está chegando agora, eu sou o Puma, esse é o meu canal. Aqui eu falo sobre criatividade e processos artísticos. Gostaria muito que você que caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez considerasse se inscrever aqui no canal, deixar um joinha e talvez até um comentário. Eu sou um criador pequeno ainda, então qualquer comentário, qualquer likezinho faz muita diferença e dá um quentinho no coração, né? É bem legal isso. É bom saber que vocês estão vendo também. E bora para a 2ª semana. Bom, ela propõe alguns tópicos a respeito da recuperação do senso de identidade, e 2 deles são a respeito de outras pessoas. Eu achei isso muito interessante. Ela cita 2 tipos de pessoas: amigos tóxicos e criadores de casos. Os amigos tóxicos, na verdade, eles são amigos criativos, são normalmente artistas, pessoas que estão envolvidas com arte em algum nível, só que, apesar de elas serem amigas de verdade, elas estão também bloqueadas. Então, nesse início da jornada dessa busca pela criatividade, de forma que flua constantemente, é muito importante você proteger sua criança artista, sua criança interior, no caso, e manter esse início de processo a salvo. O que eu quero dizer é que talvez, se você conviva com pessoas bloqueadas também, não seja tão interessante você compartilhar o processo nesse estágio tão imaturo, tão embrionário. Porque você pode receber algumas críticas que vão te ferir gravemente e vão te prejudicar na recuperação da sua criatividade. Vale lembrar que esses amigos tóxicos é um conceito um pouco diferente de amizade tóxica que a gente está acostumado. São pessoas que não são necessariamente ruins ou mal intencionadas, mas são pessoas que também estão sofrendo com o bloqueio da criatividade, e esse sofrimento pode interferir em algum nível no seu progresso. Então, é melhor deixar para compartilhar esse processo todo quando a coisa já estiver mais avançada, porque você talvez já tenha condições de apoiar esses amigos em alguma medida. E no 2º caso, ela diz sobre criadores de casos. Esses sim são mal intencionados, são pessoas que elas tendem a sugar energia, eu acho que dá para dizer até que tem traços narcisistas, porque tudo é a respeito delas. Acho interessante compartilhar com vocês aqui alguns enunciados a respeito de quem são essas pessoas e o que elas fazem, porque acho que pode até adiantar e abrir os olhos de quem está assistindo, que está sendo vítima de um criador de caso. Eu acho que é um bom passo para identificar essas pessoas. Olha só, ela diz aqui:
Criadores de caso rompem acordos e não respeitam datas ou prazos. Criadores de caso esperam ser tratados de forma especial. Criadores de caso menosprezam a sua realidade. Criadores de caso gastam o seu tempo e seu dinheiro. Criadores de caso fazem triangulações entre as pessoas da sua vida. Criadores de caso são experts em jogar a culpa nos outros. Olha só como isso é importante. Criadores de casos criam dramas, mas raramente onde dramas deveriam estar. Criadores de caso odeiam horários marcados, a não ser os deles próprios, claro. Criadores de caso odeiam a ordem. Criadores de caso nunca são assumidos. Então é muito importante. Eu acho que isso é muito válido também para qualquer pessoa que não tem interesse nenhum em recuperar a criatividade, mas nada. Justamente porque criadores de casos, eles podem atuar e eles podem influenciar negativamente qualquer pessoa em qualquer meio, apesar da Júlia dizer que eles são mais abundantes entre os ricos e famosos, e eles terem uma grande presença no meio artístico, mas eles podem ser qualquer pessoa, eles podem ser anônimos, eles podem estar em qualquer meio, e é muito bom que você que está assistindo tenha cuidado com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa vai tirar tudo que você tem de energia até a última gota em prol do proveito próprio, e ela nunca vai estar satisfeita com o que ela consegue de você. Eu nunca lidei com criadores de casos diretamente, mas na minha infância eu já vi, eu consigo olhar para trás e identificar essas pessoas sugando a vida, a energia vital e a boa vontade da minha mãe, por exemplo. E é uma coisa que eu aprendi, que ela aprendeu na época também, ela compartilhou esse conhecimento comigo, esse aprendizado comigo, que é justamente isso, ficar atento a esse tipo de pessoa para que elas não te tirem de você. Não sei se isso faz sentido, mas é esse o sentimento que eu carrego quando eu penso nessa vivência que eu presenciei e eu junto ao que foi dito aqui nesse capítulo do livro. Então, tomar cuidado com pessoas que são realmente mal intencionadas, criadores de casos, e pessoas que podem ferir o seu processo criativo, mas elas estão sofrendo um sofrimento que é compartilhado com você, inclusive, que está nesse trabalho de recuperação, que são amigos tóxicos. Vale ressaltar mais uma vez que é diferente do conceito que a gente está acostumado. São pessoas que podem te atrapalhar, mas que vale o esforço e merecem sua ajuda quando você estiver pronto para ajudar. E além de abordar essas duas pessoas, ela ainda traz pensamentos sobre o ceticismo, que, como é um livro que tem uma pegada bastante espiritual, tem essa coisa de você buscar a criatividade num nível superior, num nível mais elevado, como se a criatividade fosse um recurso divino que tivesse disponível para todo mundo e que fluísse através de todos. É muito bom você cultivar a crença nisso, segundo a autora. Eu posso dizer que realmente faz diferença. Eu entrei totalmente cético e eu já começo a perceber benefícios e vantagens e um senso de completude maior a partir do ato de cultivar esse tipo de crença numa criatividade como um bem maior e como uma ferramenta também para curar o mundo, para melhorar o espaço que a gente habita aqui, esse espaço físico para todas as pessoas.
A gente cultiva de novo as afirmações que estavam disponibilizadas na primeira semana. Tem também os princípios básicos. Uns princípios básicos do que é criatividade, que fique bem claro. A Júlia também, ela incentiva a gente algumas vezes a criar nossas próprias afirmações. Ela disponibiliza 20 e ela diz que qualquer afirmação que seu coração sinta que seja uma coisa que te falta e que você queira abraçar na sua vida, você pode adicionar às listas que ela já propõe. As afirmações são coisas do tipo... eu aceito servir através da minha criatividade. São coisas nesse sentido. Eu não vou falar todas aqui agora, eu acho que talvez valha um vídeo separado só para isso, mas eu citei essa só para que vocês que estão assistindo agora tenham uma ideia do tipo de coisa que essas afirmações trazem. Eu já tinha escrito diários antes, eu já tinha escrito páginas, porque eu comecei esse processo de recuperação um ano atrás. O processo não foi para frente, mas a escrita aconteceu continuadamente. Eu escrevi bastante. Eu vou pegar aqui os meus caderninhos. Eu já escrevi esses 3 cadernos aqui completos. Aqui, vou deixar ele aqui. Eu tô literalmente nas 3 últimas páginas desse caderno aqui, que eu comecei a escrever de fato de manhã. Porque uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei, e eu escrevi todos aqueles outros cadernos, foi que eu não respeitava muito essa coisa de fazer as páginas matinais, ou seja, eu escrevia em outro horário, normalmente à noite. Então, se tornou um diário. A proposta foi totalmente diferente do que a Júlia propõe para as páginas matinais, para o trabalho de recuperação, mas ter mantido esse hábito e principalmente ter tido um registro desse período anterior, eu acho que me fez muito bem, porque agora eu chego na parte da questão do ceticismo. Trabalhando as afirmações, trabalhando a minha crença nessa criatividade como um bem divino que está disponível para mim e para todo mundo que queira buscar isso, eu tenho me deparado com uma série de questões. É engraçado isso, porque eu comecei esse processo de recuperação querendo uma resposta, querendo saber como eu me reencontro com a minha criatividade, como eu caminho com a minha criatividade pelo resto da minha vida. E nessa caminhada eu tenho me deparado com uma série de questões. Eu tenho feito um exame de quem eu sou, um exame profundo da vida que eu tenho, da vida que eu quero levar e do que eu quero conseguir de verdade. E eu estava bastante aflito com uma questão relacionada ao trabalho e eu pedi respostas. E eu, por algum motivo, comecei a folhear esses cadernos, porque, por algum motivo que, na verdade, é a data, eu perdi o ano desses cadernos. Eu não sei em que ano que foram escritos, porque tem coisas que começaram a ser escritas, na verdade, em novembro de 2023. Então eu escrevi 2024 e comecei agora 2025. Então tem coisas que eu não sei se são de 2023, 2024. Enfim, eu preciso dar uma olhada nisso e eu preciso deixar discriminado o ano, porque como a maioria dos cadernos são iguais, eu vou ficar perdido. E nessa de tentar identificar em que ano foram escritos cadernos, eu abri justamente numa página em que eu me dava um feedback. E depois que eu li esse feedback, eu acabei chorando. Não foi um choro de tristeza, não foi um choro de aflição, mas foi
foi uma experiência bastante tocante, foi bastante bonito, porque por acaso eu encontrei a resposta que eu precisava sendo me dada pelo eu do passado, por um eu meu do passado. Então foi bastante significativo. Eu não consigo me lembrar exatamente o que eu disse, mas foi como... Eu estava falando coisas que eu precisava ter para conseguir alcançar o que eu queria, e eu chorei porque eu percebi que eu já tinha tudo aquilo. Então foi bastante simbólico, foi bastante significativo. É muito louco isso, essa prática. Se você se abre para ela, você tem respostas. Pode ter outras pessoas que são céticas, como eu era, dizendo que isso pode funcionar num nível psicológico, ou pode ter pessoas bastante religiosas falando não, que é o poder da fé. Para mim não importa se é uma coisa ou outra, o que importa é que funciona, está funcionando para mim. Eu tenho me sentido cada vez melhor comigo mesmo e me sentido cada vez mais capaz de criar. A prova disso é eu estar sentado aqui fazendo esse vídeo, que é uma criação que me parecia impossível, pelo menos uns 3 meses atrás. Eu pensava que isso não era para mim, eu pensava que eu não conseguiria sentar aqui e gravar, me gravar falando por um período estendido de tempo, como está acontecendo agora. Então, eu conto isso como criação, né? Apesar de eu ainda não ter retomado a minha pintura, por exemplo, eu consegui pegar e eu estou mantendo o hábito de criar vídeos para o YouTube para conversar com você que está disposto a me assistir. Bom, eu acho que é isso. Eu volto com mais vídeos em breve. Eu vou continuar fazendo esses vídeos de checagem do caminho do artista. Esse é o segundo vídeo de checagem, o terceiro sobre o assunto, porque eu gravei um vídeo introdutório. Ele está aqui na playlist. Recomendo que você assista tudo desde o início. Se você viu esse aqui, caiu de paraquedas, viu por acaso, eu agradeço que você tenha visto de qualquer jeito. Mas vê do início, para você ter um contexto melhor. Deixa o seu comentário aqui para mim, para eu entender o que você está achando desse processo, se você se identifica, se você não se identifica. Eu tô curioso. Eu acho que é isso. O assunto aqui acabou, mas vai ter mais assunto no próximo vídeo. Beijo!